Vamos lá então, continuando. Um detalhe que eu esqueci de dizer aqui, para você encontrar onde que se encaixam os músculos, onde começam os músculos, né? Você divide aqui, ó. Você pega esse tamanho da coxa aqui, ó, né, do membro inferior, e divide por 3, tá? Aqui a terceira parte são esses músculos internos. Daqui dessa ponta é o sartório e depois o final é o tensor da face lata, tá? Ó, divide em 3, tá? Ó, aqui, daí o sartório pega daqui do final do tensor da face lata e desce, e a face lata, tensor da face lata para lá. Então vamos fazer agora aqui a parte posterior dos membros inferiores. E o glúteo, que é outro grupo muscular, né? Perdi um pouco aqui para facilitar a visualização. Bom, o glúteo tem que fazer os dois para não ficar estranho aqui. Vamos fazer os dois. Mas antes de fazer os glúteos, dá para a gente continuar com os músculos da perna, porque o glúteos ele se sobrepõe aqui na altura do músculo lombar, óblico e os músculos posteriores da coxa, né, dos membros inferiores. Aqui a gente vai ter, né, um detalhe aqui, vamos se atentar a um detalhe, que esses músculos posteriores da coxa, tá? O que eu estou ensinando aqui, gente, é apenas os encaixes do músculo e o formato, tá? De uma maneira simplificada para a gente fazer no biscuit. Um estudo mais elaborado de anatomia é bom, né? Mas como é uma peça, é básico para você aprender aqui, para fazer no biscuit, então é o mais simplificado possível. Então a gente vai fazer, ó, esses dois músculos principais aqui da parte posterior, que você pode ver que ele vem por baixo do glúteo aqui e vai para a lateral do joelho. Ó, ele se encaixa assim, ó. Assim como a panturrilha se encaixa atrás desse músculo aqui, tá? E tem mais esse músculo fininho aqui e esse outro aqui da lateral da coxa, que também é um músculo interno da coxa. Vamos chamar de coxa para ficar mais, né, mais fácil de entender. Então a gente pode medir, né, até a altura do glúteo, que vai dar praticamente a metade desse rolo que eu fiz. Tá? E vamos colocar lá. O risco de eu estar fazendo assim, de eu querer fazer uma perna depois a outra, depois vai ser mais difícil para eu encontrar as proporções aqui. Por isso eu recomendo para você que faça um músculo do lado e já faça o mesmo músculo do outro. Por exemplo, cortei esses dois aqui, já corta esses dois para esse lado aqui. Tá joia? Então vamos lá, vamos encaixar ele. Ó, primeiro a gente vai dar uma achatada nele, tá? De maneira que ele fique assim, ó. Tá? E agora nós vamos encaixar ele. Vai precisar de mais volume ainda, não é uma coisa já definitiva, tá? Mas vamos encaixar ele aqui, ó, no finalzinho do joelho aqui, ó, tá? Ele vai até aqui no glúteo. A gente liga ele ali e vamos ligar o outro também. Ligamos ele aqui no finalzinho do joelho. Ó, ligamos ele assim e a gente vai juntar os dois aqui, ó. Ó, cola ele aqui embaixo do glúteo e vamos juntar os dois assim, ó. E aqui embaixo a gente deixa ele separado. Ó, joga ele aqui para frente do joelho e aqui por dentro a gente
une eles assim, dessa maneira. Ó, a silhueta da coxa. E vamos lá para a solda. Como eu falei no vídeo anterior ao de membros inferiores, eu vou mostrar para vocês aqui, bem breve aqui, e vou fazer em off a solda bonitinho, o acabamento, para não gastar tempo de vídeo à toa, que é uma coisa que vocês já viram como é que é feito, né? Então, depois disso aqui, eu simplesmente vou acertar, né, tirar esses defeitozinhos aqui, acertar com a ferramenta e passar o pincel. Ó, aí você vem acertando aqui, ó, apertando. Ó, chegou ali no tensor da face à lata. Vai encostando. Tá vendo? E o músculo, o vasto externo, ele aparece mesmo, visto por trás, você consegue enxergar o vasto externo, como está aqui na referência, ó. Tá? E tem também uma referência aqui, deixa eu ver se eu acho ela rápido aqui. Aqui, ó. Nessa referência aqui você consegue enxergar o vasto externo e esses dois músculos principais aqui, ó, que eu falei, tá? E tem esse aqui que a gente vai fazer também, que é o adutor ainda, que ele tem que preencher lá, ó, não pode ficar essa lacuna aqui. Então a gente vai encostar lá, ó. Mesma coisa fizemos pro lado de fora, vamos fazer pro lado de dentro. Soldar, fazendo a solda aqui. Opa, ergui aqui a imagem, saiu da câmera. Ó, solda aqui bem certinho. Aqui é muito importante soldar bem, ó, porque é uma parte que a gente costuma não dar atenção pelo fato do personagem estar você tem que virar o personagem de ponta cabeça para ver isso aí, mas é importante você deixar ele certinho, que a hora que você for pintar, aí você percebe os erros que você cometeu por negligência. Então é isso aqui, ó. Aqui a gente vai passar o tensor da face lata, né? Que ele é um músculo que se estende. Ele começa aqui, mas ele se estende até aqui o joelho. É uma aponeuvrose. Mas são coisas que não tem necessidade de você deixar aparente, assim, sabe? O mais importante são esses volumes corretos da musculatura, né? Cara, personagem de herói mesmo, quanto mais músculo, não adianta inventar músculo, né? Não inventa músculo. Mas se você colocar os músculos que tem no corpo humano de uma maneira bem definida, cada vez que você fizer, cada vez mais você colocando o músculo assim mais evidente, você deixa o teu personagem bem forte, né? Bem mais forte.
Na folha aqui. Ó. Aqui, deixa eu ver. Aqui nós vamos arredondar um pouquinho para dar mais uma suavizada nessa curvatura aqui. Vai jogar o músculo para cima aqui, ó. Agora só para dar esse volume aqui, nós vamos colocar mais um pedaço de músculo aqui, que foi o que faltou ali. E é assim, você vai modelando, vai vendo o que falta e vai preenchendo. Ó. É um músculo que desce aqui, né? Um dos músculos adutores que desce e se encontra lá na frente. Igual o dianteiro lá mesmo, você vai fazer aqui. Agora resolveu encaixar. Ó, você vai fazer a mesma coisa, tirar uma massinha. Sempre com volumes arredondados, né, de músculo, né? Pode até ser anguloso, né? Aí você vai diferenciar pelo seu estilo de modelagem, né? Porque assim como o estilo de desenho, estilo de arte, você tem o seu estilo de modelagem. Você não precisa copiar o meu estilo, você pode criar o teu próprio estilo. O meu estilo são músculos mais arredondados, mas tem alguns estilos que você pode fazer músculos mais anguloso, né? Um personagem também você pode fazer assim, o outro você pode fazer mais diferenciado. Ó, tentar não deixar passar esse músculo do meio do personagem. Ó, como já ficou bem legal na coxa, tá vendo? E a gente pode puxar aqui para até onde vai vir o sartório. E ó, soldar lá no meio, ó. Essa solda aqui é importante. Vamos suavizar essa marcação aqui. Tem uns personagens que você vê, né, algumas estatuetas que tem tanto músculo que você não acredita que existe aquele músculo no corpo humano. Mas a grande maioria dos escultores, eles fazem certo, sim, tem o estudo de anatomia para poder fazer, não inventar músculo, mas tem alguns que eu percebi que o cara, para deixar a peça mais forte, inventa músculo até que não, onde tem um só osso. Aí aqui a gente já pode fazer o glúteo, tá? O glúteo ou o sartório. Vou deixar fazer o sartório depois, que o sartório é fácil de você esbarrar nele e desmanchar.
Então eu vou fazer o joelho, vou fazer o glúteo, o joelho, daí eu faço o sartório. Eu sou meio desastrado para esbarrar no músculo, olha, facinho, facinho. Então, do músculo do glúteo, a gente tem o médio glúteo e o grande glúteo. Pode ser feito um só, pode ser feito um só. Eu vou fazer os dois só para você ter noção de como fica. Mas se você quiser, você pode fazer esse volume só, tá? Vamos medir. Ó, isso aqui já é volume para os dois já. Para o grande e para o médio. Então eu vou tirar uma terça parte desse aqui para o médio. E vou fazer só o grande aqui. Aí funciona assim. Ele vem aqui do tensor da face lata, tá? Aqui da ponta aqui, ó. E vem até a metade, né? Da bunda aqui, falando o português chulo. Português popular. A gente vem aqui, ó. E vamos fazer a bunda dele, ó. Ficou meio estranho esse negócio. E aqui não tem volume, tá? Tem um buraco aqui mesmo. Ó, então é assim, ó. Tem essa concavidade aqui. Aí você solda aqui, ó. E ele sobe lá. Vamos soldar aqui já embaixo. Daí a gente já dá o volume certo pra lá. Ó. Solda. Vem até a metade aqui. E a gente solda pra lá. Ó, tá muito empinadinho, né? Ó, mas é porque tá faltando o médio aqui, mas ele ainda tá muito empinado. Então a gente vai dar uma achatada aqui pra baixo. Ó, dá uma achatada nele pra baixo e joga lá pra cima aqui, ó. Vamos olhar de longe. Tem que dar uma descida nessa. Aí é formato, tá? Isso aí é. Aqui eu tô dando um formato mais. Menos volume no glúteo, assim, que não dá pra fazer um homem muito bundudo, né? Ó, já melhorou. Tá? Vamos jogar mais para baixo. E mais achatado. Isso se resolve também pela quantidade que você coloca, né? Que eu coloquei bastante músculo, porque ele vai acabar diminuindo, né? Que a gente conhece o nosso amigo biscuit. E depois eu vou me dar mal na hora de fazer separado isso. Eu já devia ter cortado aqui para os dois tamanhos de glúteo. Só que daí para eu fazer esse outro lado aqui eu vou ter que fazer a perna toda. Então eu vou fazer só esse lado aqui. E a gente repete ali o mesmo processo pro outro lado, tá? Você que vai fazer, você já faz um lado e faz o outro. Já divide o mesmo tamanho. E aqui o médio glúteo, você vai jogar, ó. Ele passa por baixo
encaixe da lombar aqui por baixo do óblico aqui, ó. Esse aqui é o médio glúteo. Mas você pode fazer um volume só, que seria esse aqui, ó. Daí você só joga pra cima aqui. Eu vou colocar aqui. Se ficar muito grande, eu faço o que eu tô falando lá, ó. Ele é assim, ó. Vai ser necessário tirar um pouco disso aqui. Tirar metade. E aí vamos colocar ele aqui, ó. Em algumas mulheres, ele chega até a aparecer aqui, ó. Tem uma atleta do bodybuilder, a Vivi Winkler, que é do Rio de Janeiro. Ela tem bastante isso aqui. O médio glúteo dela sai pelo lado aqui, ó. As pessoas perguntam se é bomba. Quem não conhece de anatomia, quem conhece serve para isso também. Você vai saber identificar onde que a maioria, todo mundo generaliza, né? O que é bomba com o que é óleo, né? Com o que é silicone. E as pessoas confundem. Ah, isso é bomba. Às vezes quer dizer que não é natural, né? Às vezes é óleo, hidrogel, sintol, silicone industrial. Então quem entende de anatomia de músculo vai saber identificar quando é uma bunda de verdade e quando é uma bunda falsa. Por esses contornos aqui, ó, que você enxerga aqui. Opa, tá muito alto. Ó, tá vendo? Eu já fiz o médio glúteo ali. E ele se encaixa aqui, ó. Abaixo do óblico, ali, ó. Né? Tensor da face lata e médio e grande glúteo. Eu não vou definir ele, tá? Vou deixar como se fosse um músculo só. Ele só vai ter uma pequena curvinha aqui. Olha aí. Tá? Vamos fazer o sartório? Eu vou fazer o sartório ainda nesse vídeo. E daí, no próximo vídeo, eu já vou voltar com o membro inferior pronto. E a gente vai para a parte das pernas daí, que é panturrilha, joelho, tá? Então, para o sartório, a gente vai fazer uma minhoquinha bem comprida. E aí, o músculo, o tamanho vai variar de personagem para personagem. Você tem que respeitar as proporções das cabeças ali. Eu tô devendo uma aula de desenho de músculo. Eu vou terminando aqui a anatomia, eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar para vocês. E aí o sartório, ó, a minhoquinha, vai depender muito do teu personagem. Sartório você vai ligar do lado do tensor da face lata ali, ó. Aqui do lado. Você vai ligar daqui pra cá, tá? E vai passar ele por baixo aqui. Vai vir até o joelho. Eu deveria ter feito o joelho já. Mas depois a gente coloca mais um pouquinho de massa ali. Eu só vou fazer ele pra caber nesse vídeo aqui. Ó, ele vai ligado aqui do ladinho do tensor da face lata.
E ele vai dar a volta aqui, ó. Vai dar a volta aqui e vai parar aqui no joelho. Não, ele faz esse movimento aqui, ó, e para no joelho. E aí você dá uma achatadinha nele. Eu vou tirar o excesso. Vou soldar com a mão aqui, que a gente vai fazer o joelho, tudo. E depois esse pedaço aqui eu refaço. E agora vamos soldar. E aí eu vou fazer em off aqui o outro membro superior. Rendeu bastante o vídeo, que se eu tivesse feito os dois lados, a gente estava ainda nos músculos da parte da frente. Olha só, para fazer o outro lado, você segue o mesmo. Quando você vai fazer, faz um lado, faz o outro, aí não tem erro. Né? Cortou o músculo vasto interno para um lado, corta o músculo vasto interno para o outro. Assim você não perde o risco, não tem o risco de perder a proporção, perder volume. Ó, e a gente solda o sartório aqui por dentro também. Que aqui no joelho nós temos uns volumes que tem que destacar, que é aqui, ó, das articulações aqui, a gente vai... Opa, tá fora do vídeo. Ei, Anderson. Aqui, ó, vou fazer de novo para vocês verem, mas era o que eu tava fazendo era isso, era soldar. Ó. Tá joia? Tá? E o que eu vou fazer agora é acertar todas essas soldas aqui. Não tem necessidade de eu fazer isso em vídeo. Acertar todas essas soldas, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, só passando de leve a ferramenta e tirando os riscos, para depois passar o pincel. Eu tô sem silicone, sem resina aqui em casa, então eu tenho que comprar. E assim que eu comprar, que eu tiver aqui, eu vou fazer uma aula de moldes de silicone, como tirar a cópia da tua figura. Show de bola, sartório pronto. Ó, ele faz essa curva aqui. E vem tudo em direção ao joelho. Aqui também vai ter um cordãozinho parecido com o sartório, mas é só um volume mesmo. Não vai dar tempo de fazer nesse vídeo, a gente faz no outro. Mas é só um volumezinho só para acertar aqui a discrepância de volumes.